um torcedor questionou o Marcos Braz, né, nas redes sociais, pelo excesso de lesões no Flamengo, e o dirigente deu uma resposta irônica que mexeu com o brilho de muita gente. Muita gente deu risada, achou legal, mas muita gente foi para cima do vice-presidente Marcos Braz, né, o vice de futebol, no caso. E o Flamengo vive esse grande momento na temporada de chegar nas disputas finais das competições mais importantes, e mais algumas lesões têm tirado os nossos craques de campo, como a gente vem falando aí nos últimos meses, semanas, né, até anos se bobear. E ativo nas redes sociais, que é o Marcos Braz, recebeu uma cornetada de um inscrito, né, de um seguidor no Twitter, e aí a reação foi de uma forma irônica que mexeu com o brilho de muita gente. Abre aspas para a cornetagem, né? Preparação física do Flamengo se mostrando cada dia pior sob o comando de Alexandre Sanz, amigo do Braz, e de Rafael Vinick, amigo de certos jogadores. Se a gente perder algum jogador para uma decisão devido ao trabalho porco desses incompetentes, você será o culpado, Marcos Braz. Finalizou o torcedor no Twitter. O dirigente do Flamengo respondeu dizendo: ok, biscoito, mas ok. No momento, o Flamengo tem 2 jogadores do time considerados titulares com lesão, né, que é o Davi Luiz e o Bruno Henrique. Além deles, Diego Ribas, que perdeu posição para Andrés Pereira, também está com dores musculares. Vamos falar também dos desfalques para amanhã, mais para frente. O mais importante é a gente entrar nesse assunto que levou muita gente a se perguntar o que está acontecendo com o Flamengo, Ricardo Perrota. Afinal de contas, não é de hoje que a gente está vendo problemas onde jogadores se lesionam e aí ficam um tempo no estaleiro. O Flamengo não tem uma transparência em relação a isso para com o torcedor, como eu mesmo questiono muito quando eu tenho a oportunidade, que antigamente a gente via nota oficial falando o atleta fulano de tal se lesionou e a lesão foi essa e essa e essa e essa, o prazo de retorno é de tanto a tantos dias. Normalmente tinha isso, hoje não tem mais. Hoje a gente fica com uma mão na frente e outra atrás. O Davi Luiz machucou, aí tem que vir um jornalista do nada trazer a informação que é de 10 a 14 dias. Não é o clube que dá essa informação. Não é o departamento médico do Flamengo que passa essa informação. Então a gente questiona muito a transparência e etc e tal. E a gente costuma ver só no Flamengo essa questão excessiva de edemas, né? O que é o edema? O edema é aquela lesão que aconteceu, não foi curada da maneira correta ou no tempo correto para retorno, o jogador retorna às atividades e se lesiona de novo. O edema é uma segunda lesão, né? É uma consequência de lesão da anterior. Não sei se eu pude explicar muito bem, porque não é da minha prática, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, o que significa esse famoso edema, que muitas vezes a gente vê só no Flamengo, né? Eu não lembro de ter visto edema nos outros clubes, principalmente nos clubes que estão disputando, né, à frente dos campeonatos. E aí, Perrota? Estando na frente do Flamengo, os preparadores, Alexandre Sanz, que é amigo do Marcos Braz, eu até separei um negócio para você aqui que talvez você não saiba, mas se você não está sabendo, você fica sabendo agora. O Alexandre Sanz, que é chefe da preparação física do Flamengo, ele trabalhou, né, um breve currículo, 2006, Flamengo, e o Marcos Braz estava no Flamengo em 2006. Ele trabalhou em 2009 e 2010 no Flamengo, com também Marcos Braz na frente do Flamengo em 2009 e 2010, e ele ficou de 2006 a 2009 sem trabalho, aparentemente aqui pelo que eu pude estudar. De 2010 a 2016, nenhuma notícia de trabalho, e aí ele trabalhou em 2016 no Madureira, em 2017 ele trabalhou no Petrolina de Pernambuco, e aí em 2019 ele volta para o Flamengo também sob o comando de Marcos Braz, né? Além do Rafael Vinick, que é amigo de vários jogadores, né? Amigo pessoal de Diego Ribas, etc. A situação está passando por amizade ou por competência, Ricardo Perrota? E o que fazer em relação a isso? Rapaz, as perguntas são bem difíceis, tá? Bem difíceis. A situação não é das mais fáceis de analisar, principalmente porque eu acho que é uma questão muito técnica. Envolve ciência, né? Envolve uma série de muita coisa de detalhes que são complicadinhos, tá? Assim, eu quando comecei a ver desde lá do começo do tweet que o Marcos Braz respondeu ok e depois falou ele era o preparador desde de 2009, por exemplo, campeão. Antes até disso, eu vi já ontem uma repercussão até aqui, membros do canal e também nossos irmãos de bancada. Marcão Beton é um que chegou a comentar ontem e anteontem no Twitter, Cleitinho também, sobre o assunto, falando que tem alguma coisa errada, que não é possível.
Eu acho que tem uma série de fatores aí. Eu não vou muito tanto à Lua, também não vou muito lá embaixo. Que, assim, e é muito normal isso no Flamengo. Uma situação que, às vezes, foge ao controle, que parece muito estranho, gera uma repercussão e uma revolta que é do mesmo tamanho do Flamengo. Aquela questão da pressão enorme que o Flamengo tem por ser a maior torcida, o maior clube, aquelas coisas todas que a gente já sabe, o clube mais midiático e por aí vai. A questão para mim é simples. Não é exatamente simples, mas vamos lá. A gente tem, hoje, o Flamengo está jogando, né, disputando as 3 principais competições desde o primeiro semestre de 2021. As outras competições das quais o Flamengo, inclusive, venceu, já se findaram, beleza. O Flamengo vem de uma carga de jogos muito alta, principalmente porque o Campeonato Brasileiro, a gente tem que lembrar, terminou neste ano e não no ano passado. Não houve tanto assim. Claro, o elenco principal saiu de férias, teve umas férias ali de 20 e poucos dias, 20 dias, 15 dias, eu não lembro exatamente qual foi o período. Mesmo assim, a gente teve a gente está tendo uma carga de jogos alta, e isso, para mim, não é só justificativo. Não adianta a gente aqui também ficar, peraí, mas o Jorge Jesus falou que é assim. Cara, calma, é uma carga de jogos, sim, pesada. O Flamengo não joga, e, claro, nenhum outro clube também, mas assim, o Flamengo é um postulante a título de todas essas competições, continua sendo e vem jogando em alto nível de performance, sim, ao longo do ano, e vem tendo, sim, esse ano, assim como em 2020 também, um número um pouco mais alto do número de lesões, principalmente dos seus principais jogadores. Isso tem chamado a atenção. E essa dificuldade na recuperação deles tem chamado a atenção também. E muitos desses que se recuperam e voltam também a se lesionar também tem chamado a atenção. E isso pode ser um indício, sim, que o departamento médico, né, não esteja trabalhando de maneira perfeita, azeitada, com os melhores profissionais. Eu não posso chegar aqui e cometer a leviandade de chegar e falar assim: o Santos é uma porcaria e o Vinícius é uma porcaria. Eu não posso, desculpa. Demita. Eu não posso porque eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou fisiologista, eu não venho de um estudo da área de ciência, não tem nada disso, cara. Então, assim, é difícil. Para mim é muito difícil. É nessas horas que eu acho que, principalmente até eu faço muito essa brincadeira, que o jornalismo não tem direito de entrar nessa celeuma aí, nesse nível de discussão. Eu acho que o jornalismo pode dizer o seguinte: olha, o Flamengo em 2021 tem um número de aproximadamente 26 lesões. Dessas 26 lesões, acho que 12 são retroativas, não é retroativa, edemas, né? Não, e voltam. Não, vão e voltam. Aí é que eu vou perguntar para você, Arthur, porque eu também não sei, tá? Eu acho que edema é diferente de fibrose. Fibrose é justamente essa questão da lesão não bem curada, pelo que me parece. O edema... Deixa eu pegar aqui. Se não me engano, o edema é uma questão de você ter Você não tem lesão, mas você está prestes a ter lesão por esforço físico muito alto. E aí você cria uma... Como é que eu posso dizer? Não é uma bola. Na verdade, existem vários tipos de edemas. O edema muscular, se não me engano, é como se fosse um caroço, uma bola que você... Eu não sei como é que eu posso... Não é um cisto, não é isso. É um inchaço. Um inchaço, obrigado, meu querido. Um inchaço causado pelo acúmulo de líquidos entre diversos tecidos e cavidades que compõem o corpo humano. Tirei da minha cabeça isso aqui agora. Então, mas por que eu tô falando? Por que eu citei isso? Porque o Marcão entrou no Twitter hoje e teve um cara que questionou, né, a questão do que o Marcão bateu na mesma tecla que eu. Deixa eu ver se eu até consigo pegar o Twitter do Marcão aqui para trazer a discussão. Mas eu sei que uma pessoa, né, que aí não tem identificação, a gente não sabe quem é, mas falando com propriedade, né, a situação, por os motivos das lesões e etc e tal. Eu não peguei o print. Deixa eu pegar aqui, Marcão Beton.
Pois é, mas é basicamente assim, o que acontece, as lesões têm ocorrido, uma das coisas que surpreende muito, e muita gente no chat está lembrando, e é verdade, gente, essas são as mais estranhas para mim. Muitos jogadores estão se lesionando nos treinamentos. Não é nem no jogo, irmão. Os caras não estão indo nem para o jogo. Os caras estão ficando no estaleiro, no treino. E, cara, o que também surpreende, e a gente pode pegar agora na lembrança mais curta que tem, a gente teve há pouquíssimo tempo atrás, não sei se foi exatamente uma semana cheia, mas a gente teve um período um pouco maior de treinamento, e justamente nesse período maior, Diego, Felipe Luiz, os caras se machucaram. E aí tem algo que não está funcionando direito. A carga ou o controle desse departamento fisiológico, desse departamento físico, fisioterápico e por aí vai, não está fazendo um trabalho no nível que deveria. Quando, por exemplo, acontece esse tipo de coisa. O cara tem uma lesão no treino, não é nem no jogo. Porque no jogo você está sujeito, você teve um período de treinamento, você estava sendo condicionado, você cuidou bonitinho, está tudo certo, mas no jogo você meteu o cacete, precisou jogar porque era um jogo difícil, tem estresse, tem um monte de coisa associada, tem pancada, tem muita pancada, é um jogo de muito contato físico, pode acontecer uma lesão. Ok. Agora, bicho, no treinamento, com semana cheia de trabalho, que é super difícil ter acontecido nesse ano, mas aconteceu algumas vezes, aí, para mim, é um sinal que, como o Marcão mesmo frisou, e muita gente aqui no chat também, é um sinal que chama atenção e você fala assim, peraí, tem alguma coisa errada. Aí, começa a se puxar, como você puxou agora, Arthur, e muita gente também vem puxando nas mídias sociais e vem comentando nos outros programas também, a carreira, né, a ficha técnica desses profissionais, tanto do Alexandre Sanches quanto do Rafael Vinic, que notoriamente não tem uma passagem profissional em clubes de futebol, uma carreira recheada de ano a ano, de trabalhos notórios e, sabe, de cases bacanas sobre isso. Aí, irmão, temos um problema também que é o seguinte: a gente tem um VP não, a gente tem um VP de futebol que manda provavelmente no departamento médico, que é capitaneado pelo Tanuri. O Tanuri aceitou isso ou isso ou vem de cima, vem do Conselho do Futebol? Quem é que determina essas contratações? Como isso é organizado? É o Tanuri que seleciona? É o Tanuri que entrevista? É o Tanuri que aprova? Provavelmente sim. E se sim, realmente o Tanuri é o responsável, ele tem que responder. Ele tem que responder por isso e dizer assim, olha, nós estamos com o Alexandre Sanches por causa disso, e isso é importante. Aliás, vocês há de lembrarem que, não sei se foi, acho que foi no final de 2020, o Tanuri chegou, inclusive, a dar uma coletiva por conta, inclusive, das indagações que eram feitas pelas contratações dos últimos profissionais e da saída de muitos profissionais do departamento médico do Flamengo nos últimos tempos. Não sei se foi no final do ano passado ou no começo desse ano. Vocês do chat, de repente, podem me ajudar com relação a essa informação. Cabecinha do Ricardo nem sempre também não lembro. Muito bem. Vocês sabem disso. Tá? Mas o Tanuri já deu coletiva para justamente, inclusive, explicar o que estava acontecendo no departamento médico. Acho que é necessário, mais uma vez, esse posicionamento. Por quê? Porque as lesões estão acontecendo e as recuperações estão tardando, estão demorando. A falta de informações, essa falta de informação, ela para mim já é meio notória e não é de agora. Tá? O departamento médico sempre trabalhou em sigilo com relação ao período de recuperação dos jogadores. Tá? Sempre, foi constatada a lesão, está em tratamento. Assim, a gente e o jornalismo, né, que está muito acostumado, porque quem cobre o dia a dia dos clubes de futebol estão muito acostumados a terem informações de quanto tempo, em média, ocorre a recuperação dos jogadores para cada tipo de lesão. Isso é muito default histórico, né? Então, enfim, fica fácil de você noticiar. Mas, assim, tem uma série de lacunas que estão abertas, aí, um monte de ponta solta, que o Flamengo poderia, sim, principalmente na figura do VP de futebol Marcos Braz, vir
a público, se possível, quem sabe, de repente, amanhã, pós-jogo, ou antes do jogo, ou, enfim, dar uma entrevista ao longo do dia a algum canal, enfim, para tentar elucidar as dúvidas que estão pintando sobre o trabalho do departamento médico no futebol do Flamengo, no futebol profissional do Flamengo. Porque, cara, tem vários casos em 2020 e 2021 bastante emblemáticos com relação às lesões e à recuperação mal feita, né, que geraram novas lesões, fibrose, e agora edema, e uma série de outros fatores nos jogadores do Flamengo.